Vai começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o nosso Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. É hoje, galera. Vamos lá. Vamos aprender? Então, meus amigos, minhas amigas, todos vocês que estão aí, hoje a gente vai falar sobre uma habilidade que é o seguinte, preste bastante atenção. Há diferentes formas de você falar uma única coisa, uma única informação. Várias maneiras de tratar e o que vai determinar isso daí? Às vezes o ambiente onde você está, com quem você está, isso vai determinar bastante. E outras situações corriqueiras do dia que vão afetar a nossa maneira de se expressar, a maneira de falar. Está um pouquinho nebuloso ainda, mas você vai já entender por causa dos meus exemplos. Primeiro exemplo, você acordou, ainda não está na hora da escola, você vai fazer o quê? Vai comprar um pão na panificadora, ali na padaria, ali pertinho da sua casa. Você encontra seus colegas, seus amigos, seus vizinhos ali e vocês começam a conversar. Nessa hora, vocês vão falar de uma maneira muito formal, muito certinha, cheia de regrinhas de gramática? Eu acho que não. Mas, se vocês saíssem dali e por alguma situação do destino, vocês fossem para uma entrevista de emprego, a mesma conversa que vocês tiveram ali na padaria, vai ser a mesma conversa que você vai levar para uma entrevista de emprego? Não. Na entrevista de emprego você vai ser mais formal, você vai falar com tudo ali de regras gramaticais que você sabe. Você não quer, tratar as coisas sérias com informalidade. Tá vendo como o ambiente que a gente tá afeta a nossa maneira de falar? Às vezes você vai até colocar o mesmo assunto, por exemplo. Digamos que a entrevista nem começou ainda, mas o entrevistador vai conversar com você coisas aleatórias. Por exemplo, clima de Manaus ou da cidade, qualquer. Ou alguma situação de esporte ali, alguma situação de moda, economia, você pode tratar esse assunto com ele. Mas não é a mesma coisa de que, por exemplo, você estivesse em casa, com seus pais, com seus irmãos, com primos. Você está vendo como o ambiente determina a nossa maneira de falar? E às vezes até de tratar a mesma informação? Você está aí na escola, está na aula de língua portuguesa, com seu professor, com sua professora. E ela fala assim, olha gente, assunto novo, vocês vão ter que fazer um seminário sobre ele. Na hora de apresentar esse seminário, como é que você vai falar? Você vai falar com gírias, você vai falar com abreviações, você vai utilizar internetês, muito amazonês, muitas linguagens assim virtuais, você vai fazer isso? Não. Eu acho que a professora não vai querer isso, porque trata-se de uma apresentação de conteúdo, isso é sério. Então você não pode tratar esse assunto de uma maneira muito desleixada, mas você vai para o recreio. Se você for conversar com seus colegas sobre o mesmo tema que você tratou no seminário, aí você pode falar, da sua maneira, porque já vai estar, passado o seminário, você já vai estar com seus colegas ali, não tem aquele rigor, aquela pressão toda. Eu acho que vocês estão começando a entender, certo? Vamos para alguns exemplos. Você já parou para pensar que enquanto a gente cisma em viver grudado no telefone, a vida de verdade tá passando? Então, gente, esse primeiro texto, ele tá na estrutura de modelo, Mas que modelo é esse? Um bilhete, pode ser escrito à mão, ou pode ser de post de alguma rede social, mas guarde essa informação. Esse texto tá dentro de uma estrutura modelo de bilhete. Vamos ver o próximo. Antigamente, você chegava na casa das pessoas e pedia um copo d'água. Hoje, você pede a senha do Wi-Fi. Então, gente, isso aqui é um post real, tá? Agora a gente vai para um outro texto, mas ainda atente ao que todos eles têm em comum. Offline é o novo luxo. Esse último é uma placa que pode ficar na porta de consultório, de escritório, na sala da diretora. É uma plaquinha. Então, analisando agora esses três textos das mais diferentes formas como eles estão aí existindo,
Agora a gente vai analisar o seguinte. O primeiro é um bilhete. A pessoa escreveu de uma maneira mais detalhada. O segundo foi um post de Instagram, mas bem objetivo. Ele até usou ali uma comparação para você entender melhor, porque rede social é isso. Você precisa ser entendido de uma maneira muito rápida. Ninguém está ali nas redes sociais, assim, para demorar muito tempo em uma coisa. As coisas são muito rápidas nas redes sociais, então você tem que aproveitar esse tempo que a pessoa vai passar ali lendo o post para se comunicar. E o último é uma plaquinha, né? Que também já foi muito específica, muito ao pé da letra. Tá bom? E aí vamos analisar o que, professor? Vamos analisar aqui, nos diferentes gêneros textuais, todos esses 3 que a gente conversou, todos falavam da mesma coisa, que é o uso excessivo do celular. Um utilizou uma plaquinha com Wi-Fi cortado, o outro fez uma comparação, nossa, o tempo mudou e não ficou melhor. Por que você não continua pedindo água em vez de estar pedindo senha do Wi-Fi? Por que não volta um pouquinho no que era bom? E por que no bilhete ali que fala, né, sobre esse uso excessivo do celular, o quanto isso pode ser prejudicial na nossa vida, mas mesmo assim, todos estão falando sobre uma coisa, o uso excessivo do celular. Ele quer te atingir de alguma maneira essa informação, mas você não pode se deixar envolver por outras situações que vão fugir do tema central, do assunto central. Essa é a nossa aula de hoje. Você identificar em diferentes formas e contextos a ideia central daquilo, porque pode acontecer de uma coisa ser dita de 3 ou mais formas diferentes. Então, gente, se alguém aí na sala ou alguém que está assistindo falar assim... Sim, nossa... Eu ainda não consegui entender exatamente. Vamos para o mapa mental. No mapa mental, a gente vai aparar todas as arestas, todas as dúvidas irão sumir. Nesse mapa mental, nós temos o seguinte tema: ideia de desconexão com a internet. De que maneiras podemos falar sobre esse tema? Como a gente viu durante a aula, né, esse tema foi abordado de 3 diferentes formas. Com palavras, né, no caso no bilhete, com post e com uma placa. Quando a gente usa um bilhete, a gente está utilizando palavras. E essas palavras podem ser resumidas todas no termo offline, que já é uma indicação, né, do que você precisa entender. Então, num bilhete, utilizando palavras, a linguagem que o autor vai utilizar é a linguagem verbal. Linguagem escrita com palavras. Muito objetiva, certo? Na segunda forma de tratar esse tema, temos lá um post, que já pode utilizar uma linguagem não verbal. Mas como assim, professor? Olhe esse símbolo que está entre a palavra post e a linguagem não verbal aí no mapa mental. O que é? É um símbolo de Wi-Fi com problema. É um Wi-Fi ali com um xizinho, ou seja, está inoperante, não está funcionando. Tá, mas o que eu devo entender sobre isso? Se tiver esse símbolo aí na sua frente, o que você vai entender? Sem Wi-Fi. Agora você vai aqui, ó, falar, linguagem verbal. Não vai ser a linguagem virtual, não vai ser escritos, não vai ser digitações. E uma outra forma de falar sobre esse tema de origem é através da placa que a gente utilizou. E aí já pode ter uma linguagem mista. A linguagem verbal escrita com um símbolo, e esse casamento, esse encaixe pode te gerar um entendimento mais rápido, né? Eu li, tem uma imagem ali ilustrando, então há quem entenda melhor. Então aí se utilizou numa placa uma linguagem mista. Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é... É isso aí. E essa galera aqui tá animada? Sim! Beleza, nós estamos tão animados que eu quero chamar aqui a Júlia. Vem cá, Júlia, vem aqui comigo. Cadê o Ângelo? Vem cá, Ângelo, me dá um abraço, dá um abraço. Vamos dar um abraço! Obrigado, Júlia e Ângelo. Vou mostrar para vocês 2 textos que falam sobre abraço. Texto 1. O abraço é benéfico para a saúde física e para a saúde mental. Texto 2. O abraço é uma demonstração de carinho, de afeto, de sentimentos. Vocês percebem que os 2 textos que falam sobre abraço trazem abordagens
que nós precisamos interpretar de forma comparativa. Um fala de benefícios e outro vai trazendo questão de relacionamento. Você vai fazer isso na sua leitura textual. Compare os textos, veja os elementos que foram oferecidos a você e aí agora, depois dessa dica, você o quê? Brilha, garoto! Brilha, garoto! E aí, me digam, vocês estão entendendo? Agora é a hora do vamos exercitar. Questão 1. Leia as seguintes opiniões sobre a regulamentação da inteligência artificial. IA. Primeiro, opinião A. Abre aspas. A IA deve ser rigidamente controlada por governos para evitar riscos como desemprego em massa e manipulação de dados, garantindo que seu uso beneficie a sociedade como um todo. Fecha aspas. Opinião B. A regulamentação excessiva da IA pode limitar a inovação tecnológica e prejudicar o desenvolvimento econômico, sendo preferível que o mercado autorregule as práticas. Qual alternativa reconhece corretamente a diferença entre as posições apresentadas? Ambas as opiniões defendem que a IA deve ser totalmente liberada para estimular a economia. Essa foi a letra A. Letra B. Opinião A prioriza a segurança social, enquanto a opinião B valoriza a liberdade de mercado. C. As duas opiniões concordam que a IA precisa de intervenção governamental para funcionar. E letra D, a opinião B sugere que a IA deve ser banida por representar riscos à privacidade. Vou deixar um tempinho para você pensar e responder. Chegamos ao gabarito, que é a letra B. A opinião A prioriza a segurança social, enquanto a opinião B valoriza a liberdade de mercado. Se durante a leitura você entendeu direitinho, você já percebeu que são duas opiniões diferentes. Se você percebeu isso, você já eliminou a letra A, porque diz que ambas falam a mesma coisa. E também você eliminou a letra C, que diz que as opiniões concordam. E a letra D também falou uma coisa que não está no texto. Sobrou por eliminação a letra B. A gente foi direto ao ponto porque a gente identificou que essa era a resposta certa. Mas na dúvida, lembre dessa dica. Não achou logo a resposta? Elimina as erradas que vai sobrar a certa. É o que se espera, né?
Questão 2. Tema: impacto das redes sociais na saúde mental de jovens. Leia as opiniões abaixo sobre o uso de redes sociais por adolescentes. Posição X, abre aspas. As redes sociais geram ansiedade e depressão em jovens ao promover comparações sociais irreais. É urgente limitar o tempo de uso e criar leis que protejam os usuários. Fecha aspas. Posição Y. Abre aspas. As redes sociais são ferramentas de conexão e criatividade. O problema está na falta de orientação familiar, não nas plataformas em si. Fecha aspas. Qual alternativa identifica a diferença central entre as posições? Letra A. Ambas defendem a proibição total das redes sociais para menores de idade. B. A posição X culpa as plataformas pelos danos, enquanto a posição Y atribui a responsabilidade às famílias. C. As duas concordam que as redes sociais são neutras e dependem do uso individual. E D. A posição Y propõe aumentar a fiscalização governamental sobre o conteúdo online. Vou deixar um tempinho para você pensar e responder. Chegamos ao nosso gabarito, que é a letra B. A posição X culpa as plataformas pelos danos, enquanto a posição Y atribui a responsabilidade às famílias. Se você lembra das nossas primeiras aulas, talvez a primeira, a gente trabalhou muito informações explícitas em um texto. E essa habilidade é muito importante para chegar nesse gabarito, porque nada mais nada menos que leitura, gente. Nós, ao lermos as duas opiniões, as duas posições, veremos que a primeira, que é a X, culpa as plataformas, e a segunda, que é a Y, atribui a responsabilidade aos pais. Então, também pode ter o caminho de eliminar as erradas, porque você vai ler a A, C e a D, você vai identificar que elas não condizem com o texto. Eliminando a A, C e a D, sobra a letra B. Chegou a hora dele, o desafio Educa Mais. Tema: adoção de energia nuclear como alternativa energética. Enunciado: analise os argumentos sobre a energia nuclear. Visão A, abre aspas. Usinas nucleares são perigosas e geram lixo radioativo de longo prazo. Investimentos devem priorizar fontes renováveis, como solar e eólica. Visão B.
Abre aspas, a energia nuclear é a única fonte limpa capaz de atender a demanda global, sem depender de condições climáticas, reduzindo emissões de gás carbônico. Qual alternativa reconhece a oposição entre as visões? A. Ambas as visões apoiam a expansão imediata de usinas nucleares. B. A visão B defende que a energia solar é mais eficiente que a nuclear. C. As duas concordam que o lixo radioativo é um problema secundário. D. A visão A destaca riscos ambientais, enquanto a visão B enfatiza a eficiência energética. Vou deixar um tempinho para você pensar e responder. Chegamos ao gabarito, que é a questão D. A visão A destaca riscos ambientais, enquanto a visão B enfatiza eficiência energética. E aí tem vários caminhos para chegar na resposta do nosso desafio. Eu vou optar por novamente eliminar as erradas, para sobrar exatamente a mais completa, que no caso é a letra D. A letra A vamos já eliminar por se tratar de opiniões parecidas. Não são iguais, as opiniões não são parecidas, as opiniões são divergentes. Então já elimina A, certo? Enquanto a letra B e C também colocam palavras e ideias que não estão lá no texto. Perceba que ficou fácil. Você já tem que chegar com essa estratégia no item, ou no desafio, ou na questão. Vai sobrar sempre o gabarito. Lendo atentamente, você vai aprimorar essa técnica. Então, agora é a hora do o que aprendi hoje. O que aprendi hoje? Vamos lá. Resumindo, a nossa habilidade a ser desenvolvida hoje é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos. A gente começou falando de ambientes de fala, níveis de fala, variedades de linguagens, para entender o seguinte: uma única informação pode ser tratada, veiculada, falada de diferentes formas. E você não pode se perder nessas formas. Você tem que se ater à ideia central, ao assunto principal do texto. E além disso, você pode analisar melhor o texto para identificar o gênero. Quando você identifica o gênero de um texto, que é o veículo daquele texto, você vai entender que vai ficar mais fácil reconhecer o assunto central daquilo que está sendo dito. Reconhecendo o gênero, você reconhece, o tema dele. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!